Tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindos comigo mais essa segunda-feira para o estudo do livro Renovando Atitudes de Hamed, através do Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje vamos ao capítulo 15, que se chama Servilismo. E o que nós vamos falar hoje? Hoje tem muita coisa para falar. Vamos falar sobre obediência, educação dos pais, mitos infantis, medos, ameaças na infância, complexos infantis, relacionamentos autoritários, carências afetivas e muito mais. Aliás, muito mais mesmo. Vou já aqui olhar o relógio para não me perder, porque esse é daquele capítulo que dava para ler ele todo, apesar de ser 2 páginas. Eu nunca leio todo, eu retiro trechos ali que me tocaram de alguma forma e vou compartilhando com vocês. Mas vamos a isso. Vamos começar aqui. Antes de fazer a nossa oração, queria só dizer aqui o que o Hamed vai falar nesse capítulo. Basicamente, ele analisa toda a sistemática do servir ou dos servidores, ou do servilismo, como é o nome do capítulo. Esse é o nome do capítulo, né? Exatamente, servilismo. E ele separa o ato de servir, sendo a real intenção, o propósito racional, uma escolha do indivíduo, ou, muitas das vezes, uma fraqueza pessoal. Então, ele faz um pouco dessa separação, distinguindo mais ou menos qual é o real propósito, o que está por trás do servidor, do ato de servir. Okay? Então vamos lá. Para iniciar, eu convido a todos, como sempre, quem quiser comigo, a fechar os olhos, a agradecer a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos cerca, a Hamed por esse estudo, que possamos aprender um pouco mais com esses ensinamentos, colocando na prática, desde os nossos esforços na prática do bem. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Então vamos lá. Vamos iniciar e hoje eu vou começar lendo o trecho do Evangelho que Hamed faz toda a estrutura desse capítulo, que é o capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hamed diz o seguinte, ele retira o seguinte trecho. A obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Repito, quem quiser, capítulo 9, item 8. Então, o que o Hamed vem falar aqui? Hamed inicia fazendo uma distinção entre subserviência e obediência, ou obedecer. Vamos lá. O que Hamed fala aqui? A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer, ali entra com obediência. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Então vamos lá. Subserviência ou servilismo, o que é isso? É quando alguém serve outro alguém. É o processo de servir. No dicionário, eu fui buscar no dicionário. Subserviência pode estar linkado à bajulação, mas eu não acho que é por aí que Hamed está trazendo essa linha de raciocínio dele. Não tem nada a ver com bajulação, tem a ver com o ato de servir. E a obediência, Hamed faz essa separação, o obedecer como uma escolha própria, uma escolha consciente, e um comprometimento com algo maior ou melhor do que fazendo sozinho. Então há um comprometimento maior com um todo ou com outro sujeito ou
com uma causa ou com o que é que seja, e a pessoa passa a fazer uma escolha, optar, sim, eu vou ser obediente para o melhor, para o bom, para o maior, e estou falando subjetivamente, vamos aplicar as questões do nosso eu, do nosso dia a dia, como a gente queira. Muito bem. Então, após o Hamed fazer essa conceituação, de separar essa questão da subserviência e da obediência, ele começa a trazer a problemática em relação à subserviência. Vamos lá, que é o seguinte. Agora que começa o interessante. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Complexa tarefa de educar. Isso que é interessante, que é difícil, né? Vamos lá. Então, o que Hamed faz aqui? Uma relação do servilismo com a educação dos pais, instigando medo e ameaças para obter a tal obediência. É mais ou menos assim. Muita gente aqui nesse momento vai lembrar de casos que eu vou contar agora, que são casos lá da nossa infância, até porque a maior parte das pessoas deve ter a minha idade ou um pouquinho mais. Imagino eu para quem não sabe, eu estou com 20 anos, porque eu parei de contar alguns anos atrás, então vamos colocar assim, estou com 20 anos, tá? São os clássicos, é assim, medo, o que ele falou aqui? Medo e ameaças. Vamos lá, medo e ameaças. Começa assim. Se não comer toda a comida, o bicho-papão vai te pegar. Olha o medo ali. Vamos botando medo na criancinha. Outra. Se não for um bom menino ou uma boa menina, o Papai Noel ou o Pai Natal esse ano não vai vir, hein? Olha a ameaça aí de novo. Ou então, se você fizer isso, o Papai do Céu vai ficar triste com você. Imagina aquela criança imaginando o Papai do Céu, que ele aprende que é o Papai do Céu, que ele faz as orações, triste por causa daquele ato que ele fez. Olha o sentimento de culpa já colocando na criança. A criança é culpada, se sentindo culpada porque o Papai do Céu está triste. Outra. Cuidado com a Cuca. A Cuca te pega, ela é malvada. Tem tanto disso, né? O lobo mau, o velho do saco, que se não se comportar direito, vai vir um velho do saco e vai levar você, a criancinha. E aí tem tantas outras músicas na infância, tanta coisa que a gente criou, foi criado, ou até a gente replica hoje com os nossos filhos, com os nossos netos. Esse processo, essa educação baseada no medo e na ameaça. E olha só, deixa eu só dar um parênteses aqui. A minha intenção de dar esses exemplos aqui não é fazer mimimi com a educação do passado, a educação atual. Okay? Até porque, como eu disse, 99% das pessoas aqui que assistem, provavelmente estão assistindo esse vídeo, tiveram esse tipo de educação com essas raízes, com essas características, e nem por isso são problemáticas e têm complexos, ou qualquer tipo de derivado negativo ou pejorativo. Tá? Mas é o seguinte, nós hoje, como adultos minimamente conscientes, a gente passa a entender, ou pelo menos deveríamos, acredito eu, entender que educação não é na base de ameaça e de medo, ou não deveria ser. Atenção, isso você pode achar que é uma maneira de educar os filhos também, e quem sou eu para dizer que você está errado? Okay? Estou trazendo de novo. Quer brigar com alguém, não concorda comigo? Briga com o Hamed. Porque é Hamed que está dizendo isso, como ele fala, como é que ele termina aqui? Mas contraindicado na complexa tarefa de educar. E contraindicado por quê? Por que essa fase infantil de medos, de ameaças, nessa relação de obediência,
de se inclinar aos pais, numa forma cômoda às vezes que os pais fazem, ou até porque aprenderam assim. Tá? A intenção aqui não é julgar ninguém, não é dizer que, olha, você fez errado, você deveria ter feito de outra maneira. Nós sempre, enquanto pais, enquanto educadores, acredito eu, que damos o melhor de nós, o que nós podemos dar de melhor. Mas vamos a isso, vamos destrinchar um pouquinho o que essa relação infantil pode acarretar no futuro. Então, o que pode gerar? O sentimento de que tenho que me comportar, de que tenho que ser bonitinho ou bonitinha, porque eu tenho medo. Isso hoje, enquanto adultos. Tá? A gente planta a semente do medo nas crianças, que hoje, quando adultos, não sabem o porquê, querem agradar a todos o tempo inteiro, ou sempre. Sabe aquelas pessoas que não sabem dizer não? Ou tem uma dificuldade enorme de dizer não? Tem pessoas que vivem conflitos brabíssimos e muito intensos, uma sistemática muito complicada porque tem que dizer não no ambiente profissional, para o marido, para o filho, para o parente, para a mãe, para quem quer que seja. Por quê? Porque tem medo de não agradar, ou que querem ser sempre aceitas, ou que os outros vão pensar. Outro parênteses aqui que eu quero colocar. É sempre bom a gente lembrar, tá, que a ideia desse livro, como tantos outros, que é um livro de autoconhecimento, um livro de estudo, não é para analisar a vida do vizinho. Eu, quando dou exemplos aqui, eu falo, tem pessoas, às vezes, porque o que eu posso dar de exemplo? Eu posso dar de exemplo a minha pessoa. Agora, eu lanço no ar aqui o raciocínio, que é mais ou menos a ideia de Hamed, para nós captarmos aquela ideia e nos colocarmos nesse papel e nos entendermos um pouco mais e tentar fazer essa leitura para dentro, não é para fora. Porque é normal de quando a gente vai ler um capítulo como esse, vai ver um vídeo como esse que vocês estão vendo agora, de eu estar falando alguma coisa aqui e você lembrar, eu sei, o Nelson está falando, ser uma pessoa exatamente assim, a minha vizinha, aquela prima minha lá, olha o fulano, olha igualzinho, o Nelson descreveu ele agora perfeitamente. Mas a ideia não é essa, a ideia é a gente trazer para dentro, a gente buscar entender o quanto desse conteúdo nos toca de alguma forma, nos reconhecer e a partir de então, nos compreendendo, buscar, após esse autoconhecimento, buscar uma modificação de comportamento, de conduta, reflexionando a nossa maneira de pensar, de agir, revendo os nossos valores. Ok? Vamos lá. Então, só para fechar só esse trecho, o que eu disse agora sobre pessoas que têm dificuldade enorme de ser aceitas, que não sabem dizer não, não necessariamente tem a ver com isso, ok? Isso é uma das características como consequência desse período infantil de muito medo e ameaças nesse processo de obediência aos pais, que pode, vou repetir, pode ocasionar, refletir, trazer isso como reflexo em nós enquanto adultos. Que isso que eu descrevi agora é super normal. Se não é você, você com certeza conhece alguém. Mas não foca no alguém, foca em você. Se você consegue se enxergar como isso, faz uma revisão lá atrás, quando criança. Tenta lembrar da sua infância, vê se tem alguma coisa a ver, vê se bate. Eu dei alguns exemplos aqui, provavelmente você tem até outros exemplos que eu vem à cabeça, vem vários exemplos à cabeça de uma forma que nós fomos criados. A grande 99% das pessoas aqui de alguns anos atrás, algumas décadas atrás, vamos colocar assim, porque essa foi a nossa criação, ou maior parte das pessoas. E isso é o natural, é o normal. Ok, não tem problema, não é pra gente ficar agora punindo os pais e achando que nós somos as piores pessoas. A ideia não é essa. A ideia é trazer essa identificação para a gente fazer o link com o estado atual,
com o estado atual do nosso comportamento, às vezes as nossas dificuldades, dos conflitos que a gente enfrenta no dia de hoje, que podem ter um link, pode ter a ver com essa questão lá do passado. Ok? Essa é a ideia aqui, pelo menos. Pelo menos é isso que eu entendo. Vamos continuar. Hamed nos diz. Interessante. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância, acabei de dizer isso, trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Essas pessoas, ao entrar em contato com personalidades submissas, compensarão sua neurose de dar ordens e, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose da autoridade, satisfazendo assim suas características sádicas, dominando e afligindo essas criaturas servis por anos e anos. Aqui Hamed faz o seguinte, ele exemplifica que apesar da mesma origem, tem resultados opostos. O que isso quer dizer? O que eu estou falando aqui? Que indivíduos altamente controladores, mandões, aquelas pessoas que com certeza a gente conhece alguém, tá? De novo, ou outro, ou será que somos nós? Aquelas pessoas que só sabem dar ordem, são muito mandonas, que tem aquela postura de autoridade exacerbada, altivos, aquela coisa muito forte, aquela coisa que é assim, quem manda aqui sou eu, sabe? Quem manda aqui sou eu, quem manda nessa casa aqui sou eu. É normalmente, acaba tendo uma relação com as pessoas, essas pessoas acabam tendo uma relação com as pessoas com uma personalidade submissa, que abaixam a cabeça, que se comprazem num relacionamento de que tem uma figura dominadora, autoritária, que fala alto e fala grosso, impositiva, que manda e desmanda, e no outro lado tem a outra pessoa que, sim senhor, sim senhora, sim, não, concorda com tudo, abaixa a cabeça, não discute, não conversa, só concorda e calado ou calada. E o interessante nessa dinâmica é que é o seguinte, que aqui, às vezes, nesse caso, né, tem lá um casal que eles têm a mesma estrutura, a mesma raiz na infância, uma base comprometida, né, vamos colocar assim na infância, mas depois, cada um teve a sua origem na infância, e depois, quando adultos, eles se encontram num oposto, mas com a mesma base. De que maneira? De que eles conseguem preencher as suas carências assumindo papéis diferentes nessa história de que eu mando e você obedece, mas sempre baseados em quê? Lá atrás, no medo, na ameaça, no sim, não, abaixa a cabeça que quem manda aqui sou eu. E hoje, enquanto adultos, numa dinâmica de casal, por exemplo, há outras dinâmicas, tá? Outros relacionamentos, mas, por exemplo, numa dinâmica de casal, onde cada um assume um papel de que um manda e o outro obedece, apesar de ter a mesma raiz. É interessante. Por que é interessante? Interessante para a gente, volto a repetir, se identificar com isso. Será que esse é o caminho? Interrogação. Será que essa base comprometida ou corrompida não nos engessa, não nos coloca num pacote fechado que muitas vezes a gente não consegue sair, a gente não consegue quebrar essa casca ou romper essa fronteira e a gente se vê num relacionamento muitas das vezes até abusivo, em demasia, sendo capacho. Por quê? Porque nós nos comprazemos de alguma forma, porque nós aceitamos. E será que é pra gente aceitar? Será que eu estou feliz? Eis a questão. Aí é uma questão muito pessoal que cada um
tem que se questionar a si próprio, porque, de novo, é o que toca cada um. Cada um tem sua história, sua vivência, mas o interessante nessa dinâmica de relacionamentos, fazendo esse link com o passado, na infância, a gente poder observar quem nós somos hoje. O que hoje o nosso comportamento está reverberando um processo, um trauma, um complexo, um ensinamento, uma base comprometida lá no passado, lá na infância. É interessante a gente se questionar isso. O propósito é esse. Pelo menos a ideia é essa de Hamed. Vamos lá. Hamed nos diz: o ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Esse trecho é ótimo. O que eu retiro dele aqui nesse final? O que ele fala aqui? Pois esperava receber amor e consideração pela obediência executava. Esperava receber amor. E aí eu pergunto, não é o que toda criança quer, receber amor? Não é o que todos nós queremos hoje? Esquece a criança, vamos trazer para o hoje. O que nós queremos hoje, no fundo, lá no fundo. Não, o que nós queremos é receber amor. Ele falou lá na infância, às vezes ainda falta aqui no hoje, no agora, esse amor. Essa carência afetiva, muitas das vezes, que foi gerada lá atrás, hoje se faz presente nos nossos relacionamentos amorosos, com amigos, no ambiente de trabalho, as pessoas às quais nós nos conectamos, às quais nós nos relacionamos, às quais nós damos mais atenção ou menos atenção, a nossa sintonia, a nossa vibração, num processo inconsciente que eu estou falando, tá? Eu estou trazendo num processo inconsciente, mas a gente se conecta a uma pessoa, a outra pessoa, de acordo com alguma coisa, com alguma base. E é essa base que a gente está discutindo aqui. É aquela eterna sensação de que eu não fiz o suficiente, que Hamed está dizendo aqui, das pessoas, que o ser humano que se sujeitam às tais ordens e vivem constantemente na tal confusão mental. Confusão mental. Por que essa confusão mental? Será que eu estou agradando? Será que ele me ama ou será que ela me ama? O que eu tenho que fazer para ele me amar mais? Ou para ele me amar? Ou para ela me amar? E eu respondo para você. Sabe o que você tem que fazer para ele te amar mais? Nada. Nada. Se ele ou ela não te ama, ótimo. Quer dizer, se ele ou ela te ama, desculpa, me perdi aqui. Se ele ou ela te ama, ótimo, seja feliz, aproveite, que bom. Agora, se ele ou ela não te ama, segue a tua vida. Tá? Procure alguém que te dê valor, que te ame do jeito que você é. Não tente ser alguém para agradar o outro, para se enquadrar num perfil supostamente correto, porque eu sendo assim ele vai me amar mais, ou ela vai gostar mais de mim. Então eu vou me moldar, eu vou me modificar, eu vou entrar naquele molde, porque é daquele molde que aquela pessoa ama. Eu quero que ele me ame, porque eu preciso daquele amor. Se dê valor. Antes de amar ele, ame a si próprio ou a si própria. Sabe aquela história de que amai os outros como amai assim, como amai o próximo como amai a ti mesmo. Como é que é essa passagem? Me perdi agora. É isso mesmo.
amar o próximo como a ti mesmo. Então, antes de amar o próximo, é uma pegadinha, né? A gente inverte. Ama-te a ti mesmo para amar o próximo. Então, nesse processo que eu estou falando aqui do relacionamento, e ampliei aqui, mas vou voltar. Nesse processo de amor ao próximo, ou de buscar esse amor, ame a si, se dê valor. Talvez essa pessoa não te dê o valor que você precisa, mas outra pessoa vai reconhecer e vai poder dar o valor que você merece. Então, ao invés de tentar ser alguém para se enquadrar nesse suposto perfil do companheiro, tenta essa mesma tentativa, a mesma energia, ok? Eu falei, tentar se enquadrar para esse alguém. Então, tenta ser mais feliz com você mesmo. Se ama mais, se dá mais valor a você. Mas como é que eu faço isso, Nelson? Não é fácil, porque eu fico preso àquele relacionamento, àquela pessoa, aquilo mexe comigo. Se entenda. Não busque no outro esse amor que você precisa, que está dentro de você. Não sei se eu estou conseguindo me fazer expressar, porque falar de sentimento, falar de amor é muito difícil. Porque o que é para mim amor, para você que está me ouvindo, é totalmente diferente. Não tem o amorômetro que a gente possa ali fazer uma escala de o que é amor. É muito subjetivo, mas o que eu posso afirmar é buscar amor de fora, muitas das vezes é uma carência por não ter esse amor aqui dentro. A partir do momento que você tem um amor aqui dentro, você não precisa desse amor lá fora. Sabe aquela brincadeira que tem no Brasil? É preciso de um companheiro. É bom ter um companheiro ou uma companheira, sem dúvida que é bom. Mas isso eu acredito que vem como um plus, como uma adição, como um complemento, não como uma necessidade. Quando a gente coloca como necessidade, eu preciso, há uma carência. Eu digo carência afetiva, não estou falando um companheiro ou uma companheira para reproduzir, para ter um filho. Estou falando no sentido da carência sentimental nesse processo de amor. Então, se ele ou ela não te dá, tem quem te dê esse valor que você merece. Busca fora ou busca em si mesmo. Mas cuidado para não se submeter a certos tipos de padrões ou questões, tentando entrar nesse molde. Tem aquele outro famoso ditado que é assim, como é que é? Se ele não quer, se ela não quer, tem quem queira. E melhor ainda do que buscar ainda em outro relacionamento e ficar pulando, é entender lá dentro se isso talvez, eu não estou afirmando, tá? Cada um tem o seu processo. Se isso talvez não está aí um vazio lá dentro que a gente está tentando preencher com o outro. Ok? Vamos continuando. Continuando porque o horário... Não, até que eu estou bem tranquilo. Achei que eu ia falar mais. Vamos lá. Já está para terminar. Vamos lá. Hamed. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. E aí, Hamed fala sobre impor limites, dizer não. A gente volta de novo à questão da criação, nós enquanto pais e educadores. Claro que a gente vai fazer o reflexo no passado, mas agora eu quero trazer mais para o presente, para nós enquanto pais. Esse processo de dizer não. Que isso então, nos dias atuais, antigamente eu acho que se falava mais não do que hoje em dia. Há uma compensação, há outras questões aqui que eu não quero fugir do assunto. Mas vamos lá. Voltando a essa parte da criação dos pais. Na vida de todos nós, um dia faz sol e outro dia faz chuva. Nem todo dia faz sol e nem todo dia só chove, ou nem todo dia faz chuva. Então, o não que a vida vai dar acontece da seguinte maneira. É mais fácil
você, enquanto pai, enquanto educador, dá o não com amor, com conversa, explicando o porquê o não, ensinando, preparando aquele espírito que hoje está na sua guarda para essa vida ou para essa encarnação, e que os nãos fazem parte da vida, porque nem todo dia faz sol, ou então a gente passa o pano e só diz o sim, tentando agradar, porque é mais fácil, dá menos dor de cabeça, é menos chororô, menos birra, eu quero agradar porque eu quero dar tudo o que eu não tive na minha infância, então faço uma projeção. E aí o que acontece? E aí é o seguinte, esse sujeito, essa criança, que amanhã vai ser adulto, lá na frente, vai aprender de uma forma ou de outra. Só que esse não fora de casa, o não fora da família, não vai vir com esse amor, com essa explicação, com esse acolhimento. Vai vir de que maneira? Vai vir na lata, na madeirada. E aí dói. E aí sabe o que acontece depois? Quantos de nós hoje, como adultos, quantos vivem com complexos, com tantas dificuldades, quantos desdobramentos negativos hoje, enquanto adultos, as pessoas sofrem porque não sabem lidar com não. Pode parecer besteira o que eu estou falando, mas muita gente sofre, tem muita dificuldade por não aceitar que a vida não faz só sol, que a vida tem dias chuvosos, que a vida não é feita só de alegrias, que a negatividade, o não, a decepção, a desilusão, o desencontro, o desacordo, os conflitos fazem parte da vida de todo mundo. Ninguém está isento disso. Nem espírito de luz vivendo nesse planeta com essas características, mundo de prova e expiação. Falei isso no capítulo passado. Mundos, as características dos mundos. Nem espírito de luz está isento de viver esses conflitos. A gente pode se relacionar melhor com eles, mas os conflitos existem no mundo. O não existe no mundo. Ele faz parte. Então que possamos nós, enquanto pais, enquanto educadores, se possível, dentro da consciência de cada um, ensinar com amor esse não para essa criança. Que com amor é melhor. Com amor, por mais doloroso que seja esse não, é melhor que ela aprenda em casa que ela aprenda na rua. Porque o aprendizado vai vir de uma maneira ou de outra. Então, por amor, dê não ao seu filho. Estabeleça as tais regras, os tais limites, como Hamed fala aqui. O que ele falou aqui? Confusão mental. Não, desculpa. Impor limites, exatamente. Impor limites. Aprendendo a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Mostre dentro de casa que sim, a vida tem dificuldades, que sim, a vida tem obstáculos e que é normal. Aprenda a conviver com isso. Vamos ensinar aos nossos filhos o não. Vamos lá? Vamos continuando. Para fechar agora Hamed faz toda a conclusão do capítulo aqui. Lembremos-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos da nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Vou só repetir o final aqui, que diz o seguinte: lembrando, peraí, me perdi. Compulsivo de agradador. Aqui, ó. Pode estar, desculpa, me perdi. Pode estar desviando-nos
da nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. E muita gente faz confusão acreditando que servir única e exclusivamente no propósito, no ensinamento do Cristo, que sim é servir, ok? Que esse é o processo evolutivo. E Hamed coloca aqui, calma lá, vai devagar, não misture as coisas. Que apesar de você estar se colocando como servidor, mas se isso for nesse automatismo, nessa ideia de querer agradar a todos, nessa carência afetiva, nesses complexos gerados na infância, isso não tem nada a ver com o seu processo de amadurecimento espiritual ou crescimento, que é o propósito de todos aqui encarnados nesse planeta. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a obediência é uma escolha racional. Servir, servidor, é uma virtude? Interrogação. Depende. Depende do que está por trás. É o tal consentimento da razão e do coração, que ele está dizendo aqui, ou somos servidores porque a gente quer fazer o papel de bonzinho e agradar a todos? Fica a questão. Eu acho que é isso que o Hamed quis colocar nesse capítulo. E é tudo. Eu agradeço a todos por mais esse estudo, por estar aqui comigo. Espero que estejam gostando, como eu. E espero vocês na semana que vem. Quem quiser fazer o desfecho comigo, uma oração, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Obrigado, Jesus, obrigado, espiritualidade de luz, obrigado, Hamed, por mais esses ensinamentos, que possamos assim identificar essas mazelas e essas virtudes em nós, estar mais atentos, no observar constante de nós mesmos, no vigiar, e que possamos assim, aos poucos, buscando esse crescimento, nossa evolução, crescer passo a passo, seguindo os teus passos na tua seara, Senhor. Muito obrigado, graças a Deus, que assim seja. Obrigado a todos, até segunda que vem. Tchau, tchau.